Bem-vindos a mais um Que Pode na Obra. Eu queria agradecer de cara a Sebrae pela oportunidade de compartilhar conteúdo com esses dois caras maravilhosos que estão aqui hoje comigo, que são empreendedores, engenheiros, assim, mas é aqueles engenheiros, assim, pé de obra, sabe? Que gostam de ficar na obra. Então, hoje a gente vai ter muita experiência boa, muita coisa legal para te contar, muita dica. Fica comigo. Já deixa esse like aí, tá bom? Se inscreve no canal. Não te custa nada, mas vai ajudar a gente pra caramba. Senhores, sejam bem-vindos ao Que Pode na Obra. Muito obrigado, Stephanie. Obrigado por terem vindo, por terem aceitado o convite de prontidão. E eu queria começar o programa sabendo um pouquinho mais da história de vocês, como é que aconteceu, como é que vocês caíram nesse mundo de obra, de onde saiu essa história. Me conta um pouquinho, como é que foi. Se apresenta também, desculpa, se apresenta também, fala o nome de vocês e tal, Vamos lá, fica à vou vontade. começar por mim, meu nome é David, sou irmão do Douglas, sócio proprietário da JDP Engenharia e formado em técnico em eletrotécnica. Eu sou responsável por toda a parte elétrica da construtora. Isso. Legal. Eletrotécnica? Isso. Qual a diferença do eletrotécnica para engenharia elétrica? É. Então, basicamente... só, acho que algumas limitações. Que igual, eletrotécnico, ele tem a limitação o projeto é até no máximo 800 kVA. Só que, igual para nossa área, que é a área residencial, 800 kVA, um exemplo, uma rua com mais 10 casas é um transformador de 75 kVA. Então, eu poderia fazer um projeto até 800. Poderia meio que fazer um projeto para alimentar um condomínio, Entendi. exemplo. Então, para nossa área, que é residencial, o técnico já suporta a sua necessidade. Já suporta bastante minha necessidade. Então, acho que é mais essa limitação. E a engenharia não tem limite, né? Então, pode fazer projeto. Então, acho que a engenharia elétrica é mais para a parte de hidrelétrica, usina, isso, mais industrial e não residencial. Entendi. E o foco da empresa de vocês é residencial? Hoje em dia, 100% residencial. Ai, bacana. E eu fiquei sabendo também que não é uma residência assim simples, não. O negócio é diferenciado. É isso mesmo? Vocês estão em qual mercado? Vocês estão em qual mercado? Atende qual público? O público de alto padrão, né? Residências aí a partir de 1.000 metros quadrados, casas aí com 5, 6 suítes, piscina semiolímpica, cinema. Entendi. São casas que beleza, hein? Meu querido, mas me conta mais de você também, a sua história. Fala pra galera de casa, se apresenta. Bom, meu nome é Douglas, eu fiz administração de empresas em São Paulo, né? Trabalhei um tempo também em São Paulo, aí voltei pro Rio e me formei em engenharia civil. E dentro da empresa, né, fico nessa parte de execução dentro da obra, mais a parte de estruturas, né, que é uma parte mais chatinha, execução da obra, e fico no dia a dia tocando a obra ali. Pô, bacana. E aí vocês estavam falando que o público de vocês é alto padrão. Isso. Qual é a diferença, assim, básica de uma casa de alto padrão? Óbvio, valor e tal, coisa e tal, mas mais detalhado, o que caracterizaria uma obra de alto padrão? Porque a casa pode ser pequena, mas ela ser de alto padrão, concorda? Sim. Então, o que vocês acham que diferencia uma obra comum de uma obra de alto padrão? Eu acho que não é nem tanto a metragem quadrada, lógico que isso diferencia muito. Mas é mais, eu acho que é o toque do arquiteto, entendeu? Fazer tipo assim, uma estrutura diferente, uma estrutura mais rebuscada. A gente tem aquelas casas convencionais, 2 quartos, sacos em banheiro, um apartamento. Isso é uma coisa mais convencional, mas quando a gente entra no alto padrão, a gente vê, tipo assim, coisas que não são comuns no dia a dia. Sim. É uma piscina diferenciada, uma piscina semiolímpica, às vezes em lugares, igual onde a gente trabalha mesmo lá, serra. Então a gente vê uma piscina semiolímpica dentro do precipício. Então tem que botar estaca. É uma casa de pé direito duplo com uma laje nervurada. Então, assim, são coisas que diferenciam da construção do dia a dia, a construção comum. Entendi. São, assim, elementos que
valorizam mais a construção. Que Seria demanda isso? uma mão de obra mais qualificada para executar aquele tipo de serviço ali. Eu acho que você tocou no ponto agora, mão de obra qualificada para executar, porque o alto padrão tem muito disso, né, de você ter um acabamento mais refinado, né, não dá para fazer correndo, tem que fazer muito bem planejado, porque igual você falou, imagina uma piscina na beira de um precipício, tem que ter um profissional qualificado para poder mensurar aquilo ali, calcular direitinho, né, Sim. não fazer besteira. Mas aí quem cuida desse cálculo é você ou esse projeto vem pronto para vocês? Vocês fazem projeto? Como é que funciona a empresa? O projeto o cliente tem a opção, né? A maioria das vezes ele já traz tanto a arquitetura quanto já o projeto estrutural também. Mas tem pessoas que trabalham na nossa empresa também que executam isso, mas a gente fica na parte da execução mesmo. Chega os projetos ali, tanto de arquitetura, né, para ver as medidas ali, e tanto de engenharia para ver como que vai ser feita aquela estrutura ali. A partir disso a gente executa. Entendi. Mas, e assim, vocês executam toda a parte da obra, hidráulica, elétrica, da fundação até o acabamento fino da obra, a empresa de vocês Executa consegue tudo. sanar. E aí, como é que funciona? Assim, por exemplo, eu quero que vocês construam a minha casa. Aí eu tenho que contratar um arquiteto, faço o projeto, levo para vocês e vocês executam toda a obra. É isso? É. Aí o orçamento vai direto para o cliente, passa pelo arquiteto? Como é que funciona? Não, a gente já vai... essa parte de orçamento aí já costuma ser direto com o cliente. Porque o cliente chega... A maioria das vezes o cliente chega na gente com um projeto e o terreno ainda está... Não tem nem terraplanagem nem nada. Tem que fazer toda a execução ali. Mas é justamente nesse decorrer de estar fechando o orçamento e tudo mais, correndo atrás também de mão de obra para execução, que tem esse tempo, que varia da terraplanagem estar sendo executada, enquanto o cliente vai se organizando e também a gente vai se organizando para assim que a terraplanagem acabar, a gente já executa. Então, literalmente, a gente chega, o terreno tá cheio de mato e a gente entrega o cliente morando. E a burocracia disso? Porque tem obra que é bem burocráticazinha, né? Deve ter o Estatuto da Cidade lá, vocês são de Itaipava, né? Itaipava. O estatuto deve ser um pouquinho mais rigoroso, questões ambientais e tal. Sim, essa papelada vocês resolvem ou é o morador que resolve essa papelada? Então, a maioria das vezes eles já chegam já com a gente tudo resolvido. A gente chega literalmente para a parte da execução. Entendi. Ele já chega com tudo ali, só quer mesmo o orçamento para a gente já poder executar ali o projeto que ele quer. Perfeito. Não, então você entrega a casa pronta, é bem simples o processo, na verdade, Isso. né? Isso é legal para quem vai construir assim, porque minimiza a dor de cabeça do cliente, né? Porque você entrega o projeto, vocês executam, já resolve tudo. Sim. Ah, bacana, gente, bacana, parabéns. E essa parte também a gente consegue, igual, tem parte de legalização de prefeitura, tem parte de meio ambiente e tal, mas a gente prefere focar na nossa área, que é a parte da execução, porque quando tu começa a abranger muito, a gente tem muito esse negócio na cabeça, quando tu quer abraçar o mundo, tu nunca consegue entregar 100% de tudo. Então a gente concordo. prefere abraçar o nosso mundo, mas entregar 100% do nosso trabalho. Show, concordo. O que a gente pode fazer para ajudar o cliente, às vezes, igual aconteceu há pouco tempo aqui. O cliente ele contratou a gente para poder... Ele estava em 3 terrenos, dúvida de 3 terrenos. Aí ele falou assim, poxa, eu tenho um projeto de arquitetura já em mente aqui, mas eu quero ver o que eu consigo executar aqui. Aí a gente chegou e, tipo assim, junto com os proprietários, indicou, esse aqui é o melhor terreno para você. Aí, tipo assim, com o nosso feeling que a gente tem do dia a dia, né? A gente ofereceu isso pro cliente e no final ele escolheu o terreno que a gente tinha indicado para ele aqui. Porque tem muito disso também, né? O arquiteto, ele vai, assim, projetar o que ele imaginou e tal. Só que tem algumas coisas que são um pouco executáveis, assim, são difíceis de executar, né? Não é... Dá pra fazer milagre também, né? Não dá. Tanto que é difícil de executar e também financeiramente falando, né? Tem tipo de construções que... cara, igual a gente fala, dá pra fazer tudo. Graças a Deus, assim, nossa área não tem nada que não dá pra fazer, mas tem a viabilidade financeira. Com certeza. Tudo é viabilidade financeira. Eu quero construir numa ribanceira, um morro todo íngreme. Dá pra construir? Dá.
financeiramente você vai gastar mais um pouco. Quanto a mais você está disposto a gastar? Aí tudo é a balança. É a conversa que você vai ter que ter com o cliente. Tem né? o grau de dificuldade. Quanto maior o grau de dificuldade, mais isso impacta no financeiro ali, né? Entendi. Gente, e assim, como é que funciona a questão de mão de obra? Porque o setor da construção civil é um setor carente de mão de obra qualificada. E vocês trabalham com alto padrão, ou seja, não dá para ser qualquer um, tem que ser um cara top, né, que saiba fazer o trabalho. Como é que funciona lá na empresa? Vocês treinam? Vocês buscam no mercado? É indicação? Como é que vocês fazem? Eu acho que meio que junta isso tudo que tu falou e une ali e a gente tenta fazer o máximo possível, mas é um pouco de indicação, é um pouco de, assim, acho que quando o colaborador chega lá e a gente está vendo que ele está querendo acrescentar, a gente dá oportunidade. É igual esses dias aí, meu irmão, a gente estava conversando, pô, a coisa de 1 ano atrás, tinha um rapaz que trabalhava com a gente que era servente. Hoje em dia ele já é armador. Então foi tudo a gente ensinando para ele leitura de planta, como que lida ali com parte de ferragem, parte de estrutura e tudo mais. E hoje em dia ele é o nosso armador. Armador seria quem faz as amarrações do ferro para fazer as vigas, as colunas, isso, né? essa parte de estrutura. Beleza. Pô, bacana, né? O cara chegou cruzinho para vocês e foi aprendendo. Isso é importante? Você acha que isso é importante? Você treinar o cara? Eu acho que cada construtora tem um método de trabalho, entendeu? Então, assim, qual é o jeito certo, o jeito errado? Acho que cada um tem um método de trabalho. Então, a partir disso, igual assim, uma coisa que eu aprendi até na faculdade isso, o pessoal até brinca, tipo assim, eu sou um pouco chato, questão de norma. Não, tem que ser super então, chato assim, a norma. igual eu faço os vídeos no Instagram lá, a pessoa fica vendo, tipo assim, eu mostro tudo dia a dia e pega 6118, 6118 isso aqui, 2844. Então, tá assim, certo. são coisas igual chegou há pouco tempo lá, mas o que é um espaçador? A pessoa que veio trabalha numa construtora também na região, eu não sabia que era um espaçador, espaçador de armadura. Então, assim, a gente vai indicando, tanto que, pô, eu sempre falo, a pessoa que trabalhou com a gente, depois, pô, que quer trabalhar para outra empresa, vai bem treinado, entendeu? Que explica tudinho, a massa, como que a gente faz a massa para reboco? Como a gente vai, utiliza o ativo plastificante. Ensina para o funcionário como que usa. Não vai embolsar igual barra, que tem muita gente que embolsa. Então a gente explica para o funcionário como que é esse material, como que deve ser utilizado, vai verificando como que ele está executando o serviço dele, né? O principal é isso, porque igual assim, a gente fica nessa execução, mas sempre quando o funcionário acaba de executar, a gente vai lá e verifica, pô, tá ok? Beleza, então continua o serviço aí, entendeu? Entendi. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Isso é uma dúvida até pessoal mesmo. Na hora que você entrega esse projeto, a planta, para o cara executar, você já dá o traço do cimento ou ele já sabe mais ou menos uma base? Tipo assim, isso aqui vai ser para o reboco, então eu já sei mais ou menos o traço. Isso aqui vai ser para, sei lá, uma parede texturizada, não sei, estou inventando, né? Mas aí tem vários tipos de traço para vários tipos de função. Você que dá ou você já treina o cara para o cara saber fazer isso? Igual na obra, mesmo cada obra a gente já deixa uma pessoa que já fica capacitado disso daí, principalmente essa parte de reboco mesmo. Como eu te uso ativo plastificante, aí tem a quantidade certinha lá, que tem que colocar de aditivo, para colocar areia, igual o concreto, mesma coisa. Aí o concreto já é outro aditivo que a gente utiliza. Então essa mesma pessoa que fica ali fazendo a gestão da massa, concreto, ele fica por dentro de tudo ali, mas antes a gente vai e passa para ele, sempre nos primeiros traços, sempre quando tem concreto, eu sempre tô lá para verificar, tal aqui mesmo, porque o certo, a gente sabe, né, a teoria eu falo, é linda. É linda. É você pegar qual o certo da areia, você tem a umidade da areia, como você tirar a umidade da areia da obra? Não tem como. Não faz isso. Então, assim, eu fiz vários traços de concreto, é lindo na faculdade, mas na obra. Sim. Então, tu tem que ter aquele feeling para indicar para o funcionário aqui, ó. Coloca essa quantidade de brita, essa quantidade de água aqui, vai retendo a água para ver como vai dar a plasticidade do concreto. Então, tudo isso aí tem que treinar uma pessoa para ficar ali. Não pode ser a mesma pessoa que faz o concreto, vai fazer outra coisa, não. A gente deixa sempre uma pessoa ali já separada para fazer esse tipo, principalmente quando mexe com parte de aditivo, que é uma área meio... Esse aditivo que você põe no concreto, ele serve para quê? No concreto é para dar trabalhabilidade no concreto. Sim. Porque o concreto você coloca os agregados, né? Que é a pedra, a areia, aí você coloca a água, que a água dá trabalhabilidade. Mas só que quanto mais água você coloca no concreto, você diminui a resistência do concreto. Então o que a gente quer no concreto? Concreto com alta resistência e com alta trabalhabilidade também. Então o que a gente faz? A gente entra
com a brita, entra com a água, entra com a areia e entra com aditivo plastificante. O aditivo ele trabalha junto com o cimento para dar trabalhabilidade no concreto. Dá uma liga, é isso? É, melhorar a liga? Dá uma trabalhabilidade. Deixar aquele concreto bem molinho, igual de falar na obra lá, entendeu? Entendi. Aquele concreto molinho, quando a pessoa está fazendo, joga água, ao invés de a gente jogar essa água, a gente joga o aditivo. É porque é problemática essa questão, né? Tem muita gente que faz o concreto ali e aí, putz, vou almoçar. Aí vai almoçar, o concreto tá lá. Aí quando volta, bota mais um pouquinho de água, mistura tudo e vai. Não, sendo que ainda tem gente que faz concreto na mão ainda, né? Que assim, que é o mais crítico ainda. E é comum. É comum a pessoa virar concreto na mão. Mas me conta assim, quais são os riscos de você fazer o que eu acabei de falar? Tipo, você faz o concreto, esquece ele lá, daqui a pouco você volta, taca mais um pouquinho de água, mistura ele de novo e vambora. Tem algum problema de fazer? Se ele perde resistência? Ele perde resistência, porque assim, o concreto, quando você está virando ele ali, ele, assim, teoricamente falando, por exemplo, a gente trabalha com uma média de 30 megapascal, é a média de concreto que 90% dos engenheiros estruturais utiliza. Então você, igual, eu fiz uma carga de traço lá junto na empresa, então eu tenho a quantidade de água ali. Por exemplo, se eu parei para almoçar, aquele concreto vai ficar ali, o sol está batendo, então ele está evaporando, estou perdendo água. Na volta do concreto, eu vou jogar essa água ali. O concreto está duro. Então, quando ele tá duro, o cara tá batendo na enxada ali, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aquele concreto mais ou menos, jogar bastante água e vai bater aquele concreto ali. Então, assim, você já tinha uma água, você acrescentou mais água ainda. Então, o seu concreto, que teoricamente era para ter 30 MPa, às vezes vai para 15 MPa. Eu já fiz teste nisso aí, de colocar um pouquinho de água a mais, nem muita água não. E a resistência dele vai embora. Aí qual o problema? Que quando o engenheiro estrutural calculou, bem que ele tem sempre a margem de segurança, mas ele calculou para 30 MPa. Sim. Aí que a gente vê casas que começam da fissura, dá problema estrutural. Cara, isso é terrível. Porque abre umas fissuras enormes e a pessoa fala, chama a defesa civil que o negócio vai cair. Mas não é, às vezes é só o reboco, né? Que tá ali fissurado e tal. Então, outra coisa, se a gente vai falando, as perguntas vão surgindo aqui, ó. Vai surgindo. O que eu mais vejo em construção é um problema relativamente fácil de resolver, mas a galera não sabe, que é aquelas trincas em volta da janela, assim, sabe? Nas esquinas da janela tem aquela trinca ali. Como é que resolve? Dá uma dica aí pra galera. Porque eu não sei se você quer falar. O certo mesmo, sempre porque você tem uma estrutura ali. Naqueles cantinhos, ainda mais que ele faz a 90 graus, você tem uma certo acúmulo de tensão. Então, o que é muito... isso eu falo que é normal, isso eu vejo, que é comum. Se eu estou levantando uma alvenaria, levanta até mais ou menos 1,10 m, deixa o vão da janela, continua subindo, às vezes faz uma vigazinha em cima. Mas 90% das fissuras dão embaixo. Porque o certo é fazer a verga e a contra-verga. Naquele vão ali, a tensão vai chegar no ponto, ela vai distribuir para baixo. Chegou embaixo ali o tijolo. No tijolo, ela vai abrindo a 45 graus, que é o sentido da amarração do tijolo. A fissura vai no sentido da amarração do tijolo. É por isso que é sempre pro lado, né? Nunca sempre, retinha. Agora faz todo sentido. Porque ela vai acompanhar... O tijolo tem resistência. A massa do tijolo não tem. Então, ela vai acompanhar ali aonde é fissura dentro do tijolo. Se você faz a verga e a contra-verga, automaticamente a tensão vai chegar na viga ali, uma fissura forte, ela estabiliza ali, não dá aquela fissura. Sim, eu já vi numa obra, a galera deu uma economizadinha, né, na contra-verga, falei certo? Isso. Ela não fez ela inteira, ela só fez 2 bloquinhos, uma aqui e uma aqui, aonde tem a descarga, né? Só que pode fazer isso, tem problema ou não, para dar economizada? Pode até fazer, mas tipo assim, eu indico que seja uma economia que não vai valer tanto a pena. Porque quando você tem uma viga inteira, você tem a distribuição de tensão. Ali a tensão está chegando ali, ela está ficando localizada ali. Lógico, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas se você tem uma viga de fora a fora, transpassando, dependendo do vão, transpassar 20 centímetros para um lado, 20 para o outro, 30 centímetros, a tensão vai bater na viga, vai distribuir pela viga todinha ali. Então, assim, a relação à estrutura, é muito melhor fazer a viga toda embaixo ali. E tem alguma regra, assim, para
para passar essa contra-verga. Contra-verga. Verga. Contra-verga. Do vão. Tipo, o vão acaba aqui. Quanto daqui para cá eu tenho que adentrar na alvenaria, aquela verga? No mínimo de 20 a 30 centímetros. É um padrão que a gente utiliza. Mas, lógico, vai do vão também. Eu tenho um vão enorme. Sei lá, eu tenho um vão de 2 metros. Aí vai muito de sensibilidade, trocar uma ideia com o engenheiro estrutural. Mas só que, tipo assim, ele já pegou projetos estruturais que não indica isso. Então, assim, para ver que como que é crítica a situação. Aí o que eu falo contigo, vai o quê? Do feeling da pessoa que tá dentro da obra. Sim. A pessoa dentro da obra, calma aí. Aí tem a gente troca. Senão... tem que estar dentro da obra mesmo. É por isso que eu tô falando. Porque, assim, gente, a obra de alto padrão não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. São os mínimos detalhes que importam. Você imagina. E aí, a gente falando de fundação, eu queria que vocês dessem uma dica também com relação à umidade. A gente vive numa baixada, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito úmido, o solo do Rio de Janeiro é muito úmido, principalmente na Baixada Fluminense. Mas, no geral, assim, é muito comum a gente ver problema de umidade. Até quando a gente faz o ressalto de 60 centímetros do chão, ainda assim é comum a gente ver uma certa umidade nas paredes e tal, um cheirinho de mofo, aquela coisa ou outra. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder evitar essa umidade dentro de casa? Como é que faz? Dá uma dica, vai. Quer falar? Disserte sobre. Eu vou falar uma já. Uma parte é o próprio reboco que a gente falou agora. Porque é muito utilizável, hoje em dia ainda é muito utilizável o reboco com filito, né? Que é o barro. Sim. E o barro, ele puxa muita umidade. E justamente a gente não usa o filito e a gente usa o aditivo. Aí entendi. já é uma parte que, tu não fica vendo aqueles cantinhos lá, a tinta descascando, fazendo entendeu? bolinha. Aquele embolso esfarelando. Não acontece isso. Entendi. Justamente pra gente tirar o barro. Eu tive um problema gravíssimo na minha casa, porque a gente botou uma tinta semiplástica. Ela é fosca, mas ainda é semiplástica. Ai, gente. Foi acumulando a umidade ali e foi Nossa, dando a fez bolha, um bolsão gigante, assim. Eu tive que quebrar o rodapé, impermeabilizar as vigas e tal, não sei o quê. Gente, que coisa, bom, e depois assim. vim com a agulhazinha fura. Não, meu filho fez isso, você acredita? Era no quarto dele. Aí, quietinho, com 2 aninhos, quietinho. Eu falei, gente, essa criança tá muito quieta. Quando eu fui olhar dentro do quarto, ele adora trator. Aí ele tinha aberto a bolha e cascado a parede inteira. Ele estava podre de terra, porque veio o cimento, o reboco, né? O reboco solta todo também, né? E aí o moleque tava todo assim, e ele é asmático. Você pensa na mãe. Só Deus, assim, foi terrível. Mas a impermeabilização ajudou bastante, mas não resolve. Mas o principal mesmo é igual a gente faz assim, fazer a impermeabilização da fundação, entendeu? Você passa uma manta asfáltica ali, porque qual é o negócio? A água ela vai percolando, e normal, ou seja o concreto, seja a massa, ela percola. Então, se você tem a estrutura ali, igual não tem jeito, fundação ela fica colada ali com a terra. Até acho que a primeira laje do térreo ali é muito comum ela ter contato com a terra. Então, o que a gente faz? Chegou na parte térrea, impermeabiliza toda a parte de pilar, viga, faz toda a impermeabilização. Depois em cima ali a gente coloca uma camada de brita de fora a fora ali, para criar tipo um bolsão de ar. E em cima disso a gente coloca uma lona branca e preta, eu não sei o nome dela mesmo, assim, reforçada, mas uma lona reforçada. Aí em cima disso que a gente vai e coloca o concreto. Porque justamente essa água que percolar, ela vem percolando pelo solo, ela fica estabilizada, ela não sobe para a alvenaria. E o que o meu irmão falou, realmente eu acho que é o principal. Há pouco tempo a gente foi numa casa que, já foi entregue e o cliente reclamou que não foi a gente que fez, foi uma outra pessoa que fez. E dando bolho na parede. E sendo que assim, aí eu volto a falar, a norma, ela vem indicando, a norma vem indicando ou cal hidratada, tipo assim, que é o melhor dos mundos. A minha casa eu fiz com cal hidratada. Você não consegue colocar Você mistura na massa, isso? Você coloca o cimento, fazer uma massa convencional você coloca, né? Como todo mundo faz. Você coloca o cimento, coloca lá o barro e coloca a água. Sim. Nesse caso, você coloca a cal hidratada. E é fácil de achar esse material? A cal é. Gente, eu nunca vi isso. Mas só que, tipo assim, porque muitas pessoas hoje, até hoje, agora tá sendo gravado esse podcast aqui. As pessoas utilizam o barro. Porque Sim, é muito mais comum, né?
né? A liga do barro é muito bom. Assim, não vou falar mal, entendeu? Assim, é realidade. É ótimo para trabalhar com ele, é barato. Então, assim, é tudo perfeito. Sim. Mas só que a pessoa, assim, se a pessoa ler a norma, vem indicando. Ou aditivo plastificante, que nesse caso a gente usa aditivo plastificante, ou a cal hidratada. A cal hidratada, ela é inerte. É branca essa cal É branco, é um pó branco. Ah, tá. Eu já vi isso na obra, sabia? Porque, na verdade, a pessoa que optou por usar, ela nem optou por usar por conta disso. Acho que ela nem sabia. Ela optou porque o acabamento fica melhor, fica mais lisinho e já fica branco. Aí você não precisa dar tantas demãos de massa e de tinta, porque já tá com fundo branco, já tá com fundo claro. Foi por isso que ela optou. Mas aí já vem um outro benefício que eu não sabia. Pô, bacana. Tá vendo? Várias dicas. E você em casa já deu seu like, já deixou sua curtida, já comentou? Dá engajamento pros amigos que a gente tá aqui, ó, batendo o maior papo e dando várias dicas importantes, hein? Agora, outro BO que acontece na obra também, que é muito comum, é perca de corrente. E aí eu já entro no teu nicho aí. Meu ramo. O que acontece que a gente tem essas percas de corrente, a conta de luz vê lá em cima? Porque, assim, eu já participei de algumas obras, eu não faço parte elétrica, não é minha área, não sei, vou descobrir junto com a galera de casa. A mesma obra, mesma metragem quadrada, e a casa de cima tinha uma conta de luz, tipo, R$100 de diferença a menos do que a casa de baixo. E a gente ficava igual uns loucos para poder tentar descobrir, sem assim, né? É um número médio, mas tinha sempre uma diferença mais ou menos assim, na casa de cima e na de baixo. As famílias eram relativamente parecidas, né? Um casal com um filho, então relativamente parecido. Sim. Só que a diferença é que era uma no térreo e a outra no segundo andar. E aí a gente começou a desconfiar de perca de corrente. Mas por que isso acontece? Como que evita isso? O que pode ser feito para a galera não ter esse prejuízo? E sinais que a gente pode ter que isso está acontecendo. Porque é muito comum a gente ter o pedreiro... Que é eletricista. Amo vocês, tá, pedreiros? Eu amo vocês. Mas é muito comum a gente ter o pedreiro que é pintor, que é eletricista, que é hidráulica, que é tudo. Faísca. Ele sabe fazer tudo, né? E aí, como é que a gente consegue consertar isso com a casa depois de pronta? Vai, desabafa, fala tudo. Então, depois da casa pronta, é muito difícil tu achar onde que tá o problema. Então, basicamente, tu tem que partir do zero. Sim. Tu chegar, pô, calma aí, vamos começar a ver, mas a maioria das vezes tu tem que jogar tudo que tem fora e partir do zero. Ou seja, trocar toda a fiação? Desde do padrão. Tu tem que fazer o cálculo de demanda. Casa X. Então tá, a casa tem quantos cômodos, tem chuveiro elétrico, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, tal. Fez o cálculo de demanda. Depois do cálculo de demanda, tem que fazer o cálculo de queda de tensão. Por norma, já vem especificando do padrão até a casa principal. Acima de 30 metros, já tem que calcular a queda de tensão. Por norma, é obrigatório o máximo até 4% a queda de tensão. Então, tudo isso influencia. E na elétrica, aquecimento significa jogar energia fora, que é o que a gente chama de resistência, que é igual utilizado em chuveiro. Por que o chuveiro utiliza muita energia? Por causa da resistência, que é o que esquenta o fio ali. Então, tipo assim, tu pega uma casa, tem uma demanda muito alta e o fio tá mal dimensionado. O fio vai esquentar. Pode pegar fogo. Pode pegar fogo. Se o disjuntor estiver mal dimensionado, pode pegar fogo. Mas o fio vai ficar sobreaquecendo. E esse sobreaquecimento, tu tá jogando energia fora, tu não tá utilizando. Tá chegando uma má qualidade de energia na sua casa e ainda você tá pagando energia à toa. Entendeu? E isso, na verdade, pela companhia, se a companhia descobrir que você tá jogando energia fora, você ainda é multado ainda. Caramba, por causa disso. Essa eu não sabia. Só que, pô, aquilo tá enterrado, a companhia já é difícil ver quando dá problema. Ainda vai ficar indo de casa em casa ver como que... E não eles não se responsabilizam. Porque eu tive um problema elétrico lá em casa, assim, a gente desligava, a gente viaja todo carnaval, a família toda. E aí a gente desligava no disjuntor, porque a nossa conta tava vindo absurda, sim, muito absurda, e a gente tava com suspeita de algum gato, alguma coisa assim, de vizinho, sei lá, né? A gente tava desconfiado.
E a gente falou, pô, vou aproveitar que a gente tá viajando e vamos desligar a casa toda. A conta de luz vai ter que reduzir. Impossível a conta de luz continuar. E a conta de luz não reduziu. Continuou exatamente a mesma coisa. Ou seja, teria que ter reduzido pelo menos a metade. Porque se eu tô 15 dias fora de casa com tudo desligado, no disjuntor, não é possível, né? Pelo menos a metade, não reduziu. E aí a gente entrou com um processo, pedindo para fazer revisão, aquela coisa toda. Só que dentro do portão para dentro, a responsabilidade é completamente nossa. Então, se eu quisesse uma revisão, eu teria que fazer essa revisão, fazer um laudo com um profissional, para depois da entrada lá. E aí, você sabe quando é que eu fiz isso? Nunca na minha vida. Não faz. Ninguém faz. Não faz, gente. É muito burocrático. Então, não e às vezes igual tá falando, tava desconfiando de ser gato. Mas é isso que eu tô falando, é N possibilidades que tem. Sim. Pode ser um fio que tá ali no Canaflex, mal descascado, que ele tá encostando uma pernazinha na terra, tá jogando energia fora. Se a fase tiver encostado na terra, tu já tá consumindo energia. Porque a terra, ela é um consumidor. Então, a energia, na verdade, ela tende a ir para a Terra. Por isso que quando cai raio, vai justamente em cima da Terra. A Terra, ela atrai a energia. Sim. Então, por isso que é N questões. Pô, a conta de luz está vindo alta. Pô, mas calma aí, vamos ver. Às vezes pode ser uma tomada mal instalada. Às vezes pode ser uma emenda mal feita. Que tá ali dentro da emenda, ela tá folgada, tá gerando mini arco elétrico ali dentro. Arco elétrico gera aquecimento, aquecimento gera perca. Então, Entendi. é N coisas. Eu fui numa obra que o chuveiro pegou fogo. Eu fui na obra para reformar o banheiro. Porque o chuveiro tinha pegado fogo, ela ficou assustadíssima, ela me pediu uma ajuda para ver se tinha como aproveitar alguma coisa e tal. Assim, eu sou leiga, como eu te falei, nessa questão elétrica. Mas o pouquinho que eu entendo... aí você me disse se eu tô certa ou se eu tô errada. Claro. Eu aconselhei ela a trocar toda a fiação do chuveiro, do banheiro todo. Porque o fio, quando ele sobreaquece, ele pode ter problema de perca de correntes. E pode até causar um outro acidente. Porque, assim, o que a gente viu... foi o chuveiro que pegou fogo, mas pode ter pegado para dentro também, a gente não viu, pode ter aquecido por dentro dos conduítes, sei lá. E aí, a gente não viu, eu fiquei com medo. Como eu não entendo, e como todo mundo da obra que não entende, a gente superestima, né? Eu pedi para trocar toda a fiação. Quando trocou, realmente tinha algumas partes dos fios que estavam chamuscadas por dentro dos conduítes. Isso pode provocar... E se não tivesse sido feito troca? Isso pode provocar um acidente? Isso pode ter perca? O que pode acontecer com a casa? Igual dentro do conduíte ainda é, vamos se dizer, mais perigoso ainda, porque seja um chuveiro 127, seja um chuveiro bifásico, mas vamos supor, tá passando 2 fases ali. Se tá começando a descascar, a uma hora ou outra ela vai encostar, vai fechar curto. E tá dentro da parede, tu não pode fazer nada. Se for o disjuntor hoje em dia, que é aquele, fala modo leigo, aquele branquinho, ele desarma. Sim. Porque ele é termoelétrico. Ele, quando ele identifica curto-circuito ou quando ele identifica sobreaquecimento, ele desarma. Mas só que hoje em dia ainda, muitas casas utilizam o pretinho. Aquele pretinho, quando desarma, é porque o negócio já tá... muito ruim. Muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Então, só que quando dá curto-circuito, ele não desarma. Então, o que ele espera? Dá o curto-circuito vai gerar o aquecimento no fio e ele vai desarmar. Mas só que ele tem um grau muito alto. Ele espera dar o máximo do fio, mesmo assim ele demora muito tempo para desarmar. Entendi. Tem gente, esse dia até mostrei uma foto do meu irmão, igual lá tinha um barbantezinho amarrado no disjuntor para ele não desarmar. Gente, que loucura! Então, tipo assim... Você bota o disjuntor pra te proteger e você não quer que ele faça o trabalho dele. Porque o trabalho do disjuntor proteger... Gente, que loucura! Proteger o fio. Mas, aí aquele negócio, calma aí, eu tô tomando um banho, não tô podendo ter o prazer de tomar banho. Mas, a pessoa não para e pensa, por que tá desarmando? Com certeza. Ou não pega, calma aí, o chuveiro tá de 50, vou botar um chuveiro então maior, que aí aguenta mais. Só que, e o fio que é o principal? Sim. Entendeu? Se o chuveiro não esquenta tudo aquilo que ele se propõe a esquentar,
Pode ser um problema de fiação? Pode. Pode, na verdade é. Porque ela não está chegando corrente totalmente para ele ali. O que acontece? O chuveiro ele é uma resistência para esquentar. Como o fio está mal dimensionado, o fio também está esquentando. Então a tensão está chegando ali, mas só que não está chegando 100% para esquentar aquela resistência, que é o que troca a caloria com a água. Então fica ali dentro do conduíte ali o fio esquentando, e o chuveiro mesmo, que é o que precisa, não tá esquenta. esquentando. Mas a conta de luz está pagando. Só Jesus. É por isso que precisa de um bom profissional, né? Cada um na sua área e tal, para poder resolver os BOs da obra, né? E sobre hidráulica, vocês também fazem a parte hidráulica da casa? Então, aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, que é onde eu moro, Nova Iguaçu, vou tirar uma dúvida minha aqui agora, tá, gente? Se você é da Baixada Fluminense, você faz favor, você também vai ter esse problema. A gente tem pouca pressão de água na Baixada. E aí, a gente tenta fazer algumas coisas nas obras para poder aumentar um pouco essa pressão da queda da água, da caixa para os canos, né? Mas eu sempre tive uma dúvida, eu nunca reparei, mas agora você vai me ajudar com essa dúvida. O certo é o cano vindo da caixa ser mais largo, para você criar pressão, tá? No caso da pressão. Ser mais largo e você vir afinando, ou ao contrário? Não, é isso mesmo. Tanto que a fórmula da hidráulica é Q igual V vezes A, que é vazão igual velocidade vezes área. A vazão, se você pega, por exemplo, igual um padrão que a gente coloca na obra lá, geralmente um tubo de 60, sai da caixa d'água. Sim. Então, o de 60, no mínimo de 50. Isso aí, por exemplo, isso estou dizendo que tem apartamentos também que tem válvula hidra. Então, para a válvula hidra, tem que ser um tubo só para a válvula hidra. Não pode colocar a válvula hidra junto com o hidráulico de casa. Eu sei que o que seria essa válvula hidra? Me ajuda, a válvula hidra é uma válvula, você tem o vaso convencional, né, que tem aquela caixinha acoplada. Ah, sim. E aquela que fica na parede. Você aperta, sai aquele volume alto de água. Eu tô imaginando que você tá falando lá na saída da caixa ainda. Não acompanhei. Não, desculpa. Não, você falou, porque se for colocar uma válvula hidra, tem que sair uma da caixa d'água específica só para essa válvula. Ah, olha aí. Específico. Olha aí, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não pode um tubo juntar só. com a hidráulica da tubo casa, só. que é da torneira, entendeu? Tem que ser um tubo, um ramal separado. Então, mas especificamente dessa marca. Dessa marca. Uma válvula hidra. Aí eu vou voltando da caixa d'água, então. Você tem que sair com tubo ideal de 60, no mínimo de 50. Depende muito da sua casa, entendeu? Aí você vem com esse tubo aqui, aí o de 60 você reduz para 50, o de 50 você reduz para 40. Aí sempre faz a ramificação com 32. Que é aquele bem fininho. Que não é ainda o convencional com 25. O 25 é o que todo mundo usa. Então a gente faz a ramificação com 32, aí quando chegar no banheiro que a gente reduz para 25. Aí 25 é a água fria. Aí 22 é a água quente. Mas saindo da caixa d'água sempre não é o tubo. Porque você tem 1 metro coluna d'água. A água está descendo, você reduz ali, a forma da hidráulica vai indicando. Você está aumentando aquela sua vazão ali. Você está aumentando a velocidade e você está diminuindo a área ali. Você acha que um pressurizador, assim, é uma força mecânica extra, né, que você vai ter que ter, mas resolve? Ajuda. Ajuda. Porque, por exemplo, máquinas frontais, lave-seca e tal, elas utilizam pouca água. Mas, em compensação, elas têm problema com o negócio de pressão. Porque se você não tiver uma pressão adequada, não dispensa o sabão direito, não dispensa o amaciante direito. E aí, eu já vi várias casas com esse problema, porque o sonho da pessoa era lave-seca frontal. Comprou o troço e não funciona. E eu percebo que é um problema mais localizado, Zona Oeste e Baixada. Não sei porquê, né? Ninguém sabe porquê, né? Mas a gente sabe. Mas, enfim, já no centro, nas zonas mais nobres da cidade, a gente sabe que isso não acontece. A pressão da água é muito melhor, né? Mas nessas regiões que eu te falei, eu tenho certeza, a pressão é muito ruim. E aí acaba o quê? Queimando a máquina, tendo vários problemas. A minha, particularmente, eu não precisei colocar o pressurizador, graças a Deus, mas eu precisei colocar um filtro antes da máquina. Porque a água vem tão suja que entope os canais da máquina. Eu já tive que trocar,
Meu marido já aprendeu a trocar, então eu nem chamo mais o técnico. De tantas vezes que a gente teve que chamar o técnico para trocar. E aí a gente teve que botar um filtro antes, aí tem que limpar o filtro, o pré-filtro, o filtro da máquina. Enfim. Existe algum mecanismo que a gente consegue usar, não sei, para assentar a água, deixar decantar? Não sei, existe alguma coisa assim ou não? Eu não sei questão de apartamento, mas igual o caso, tem como você fazer. Você tem a caixa d'água, né? Você pode colocar uma caixinha d'água antes daquela caixa d'água principal. A água vem, ela estabiliza ali, ela tende a criar um pouquinho de aquele negócio de musgo, que resíduo normal mesmo na caixa d'água ali, decanta e depois joga para outra caixa d'água. O que a gente usa também muito aqui é o filtro mesmo na entrada da caixa d'água. Aí pelo menos quando essa água for entrar aí, que é normal, entendeu? Mas o que você falou também aqui é muito comum, porque hoje em dia as torneiras todas já vêm com aquele filtrozinho que não passa nada. Então, às vezes, o que a gente vê até no dia a dia, lá em cima também. A pessoa pensa, pô, calma aí, mas eu vou de uma cliente, a gente botou uma torneira, mas minha torneira não tá com pouca água. A gente tirou o rabicho, ligou assim, deu um jato de quase 3 metros. A cliente ficou assim, caramba, calma aí, mas a gente pegou o ralo... Às vezes não é a pressão, né? É a sujeira. É a sujeira, então às vezes pode ser ter o seu caso também, porque se você... Assim, já tem a questão da vazão ali, mas se o seu fio também está segurando ali, automaticamente aquela telinha não deixa a água passar para dentro da máquina também. Não, a máquina é o seguinte, ela é inteligentíssima. É Alzira o nome da minha máquina no aplicativo. A Alzira é inteligentíssima, porque ela avisa tudo. Tipo assim, tá com problema de abastecimento de água na máquina e ela para de usar. Aí deu o erro, sei lá, 3Z. Aí você vai olhar qual é o erro 3Z. Falta de abastecimento na água. E as possíveis causas. Tipo assim, veja se a mangueira atrás da máquina não está dobrada. Veja se o filtro não está sujo. Entendeu? Essas causas assim possíveis. E, pô, você paga o técnico pra ir lá. Aí o técnico olha e fala... a mangueira que tá dobrada. Desdobra a mangueira e pronto. Você tem que pagar o técnico, tem que pagar um monte de coisa, Foi entendeu? tanto da visita. Cara, é fogo. Casa, eu vou te falar, é fogo. Nunca fica 100% pronta, gente. Olha, eu vou te falar, é uma guerra. É uma torneira que quebra, é um rabicho que tem que trocar, só Jesus. Mas assim, eu queria voltar agora um pouquinho com vocês sobre a construção de alto padrão e a relação de obra seca. Porque é muito comum no Brasil a gente ver obra molhada, né? Cimento, concreto, para lá, não sei o quê. Só que há uns 5 anos atrás, na última feira que eu fui, estava chegando no Brasil fortemente a questão da obra seca. Quase que não sai. Como é que vocês enxergam isso? Porque assim, o drywall ajuda muito na questão de velocidade. Assim, na questão de valores, é tão pouca a diferença que, pelo menos nas minhas experiências, a questão não é valor, a questão é velocidade. Principalmente se for uma obra com estrutura de ferro, em vez de estrutura de concreto, né? Enfim, essa principalmente onera absurdamente, mas a velocidade é absurda. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que é uma tendência para o mercado? Vocês acham que veio, mas não ficou? O brasileiro adora bater um cimento, entendeu? O brasileiro adora o básico. Né? Não, assim, todo ano a gente vai na FEICOM em São Paulo. Assim, todo ano mesmo, a gente não perde uma feira. Então, questão assim, de fazer a vedação, tem o drywall, que é o mais utilizado mesmo. Nós estamos utilizando placa de gesso, de isopor. Você coloca o isopor ali, passa toda a elétrica, hidráulica, faz o revestimento. Já estão usando já a placa já modular. A gente viu, acho que foi nesse ano, se não me engano mesmo. Já traz a alvenaria já pronta. Já você entrega o projeto e já fazem toda a parte da elétrica, hidráulica, só pegar e passar. Mas só que é um pouco eu vejo isso mesmo, o meu irmão comentou. Ainda assim, por que a gente fala isso aqui? Que os próprios arquitetos, a gente nada mais é do que um reflexo do arquiteto, que é o reflexo do cliente. A gente só executa. 99% das nossas estruturas, a gente utiliza ainda, igual fizemos a estrutura metálica. A estrutura metálica realmente é fantástica. Assim, é fantástica, entendeu? A velocidade é absurda que é. O concreto, mais que você, vou fazer um concreto maravilhoso. Tem que esperar 28 dias para poder ter 100% da resistência dele ali. Sim. Entendeu?
Então, assim, você já chega com a estrutura toda montada, mas só que, assim, a questão da alvenaria ainda está muito, assim, está bem forte aqui na construção ainda. Não, é porque existem muitos detalhes com relação à alvenaria convencional que, na minha opinião, são problemáticos. Porque, por exemplo, você acabou de falar, tem a questão da laje, tem que deixar a laje curar. Enquanto ela está ali curando, tem 1 zilhão de estacas dentro da obra. Aí você tem que passar com um monte de coisa no meio de um monte de estaca, entendeu? Então, assim, a gente está acostumado com isso. Mas eu acho que é o fato da gente estar acostumado é que não faz a gente enxergar o problema. Porque isso é problemático. Você imagina como se fosse... Tô carregando um saco de cimento numa sala cheia de estaca, entendeu? Se não tivesse as estacas, entendeu? Você precisa, às vezes, de fazer containers pro lado de fora da obra, porque você precisa de um lugar para guardar o material. Se você faz uma obra seca, você não precisa, às vezes, do container, porque você bota dentro da obra, né? Porque você não precisa da estaca, por exemplo, entendeu? Então, você fala assim, vou economizar porque eu tô fazendo o convencional. Mas, no final das contas, quais são as outras coisas que você está gastando porque você está fazendo o convencional, né? Tem os prós e os contras. Mas com relação à durabilidade, com relação a... Igual você falou aí, tem isopor. O isopor vai por fora da obra? O isopor fica por dentro, né? Que é o miolo. Sim. Aí, uma que a gente viu lá é o isopor e já vem já... como um molde, né? Já como um molde. E já com tipo uma telinha pop, uma malha pop ali. É o isopor, aí no meio leva toda a ferragem e concreto ali no meio. Entendi. Serve como um molde mesmo, né? Mas esse molde é feito de gesso. É isso ou não? Não, de isopor. Não, tem um que é de isopor mesmo. Tinha uma de isopor, tem uma que você só vem e faz o revestimento ali. Essa que eu tô comentando aqui, você coloca passa elétrica, passa hidráulica e só reboca, mais nada. Entendi. Não tem que levantar a alvenaria, nada, só faz isso. É o melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Caramba. Mas eu ainda acho que para nossa área, que é a área de alto padrão, eu ainda acho que falta um pouco de tecnologia para começar a chegar a obra seca. Porque... são residências muito robustas, que necessita muito ali. De uma estrutura de uma estrutura. É igual, o cliente está querendo uma piscina semiolímpica na ponta de aterro. Como tu vai chegar para ele e vai falar não? Então, claro. tu tem que ter... eu quero uma casa igual essa que a gente entregou agora por último. Não tem telhado. A casa é toda laje, tudo concreto. Ele falou, olha, eu não quero ter manutenção. Então, tu não quer ter manutenção, é concreto. Então, ele fez tudo de concreto. Então, foi muita carga ali na casa. Então, necessita uma fundação boa, necessita... Sim. Então, acho que para essa área de alto padrão, que são casas muito robustas, eu acho que ainda necessita um pouco de tecnologia ainda em cima dessa obra seca. Assim, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Eu sou super a favor da alvenaria convencional, gente. Eu amo, assim. Mas quando você visita fora do país, você vê as casas, assim, você percebe que são sólidas, que são robustas também. E é o que você falou, é a tecnologia, que ainda não chegou aqui ainda 100%, entendeu? Porque as obras secas que eu vejo aqui no país não é de alto padrão. Normalmente são apartamentos que você faz os blocos, sobe os blocos tudo e depois... modulado. Isso, e aí você faz as divisórias dentro do apartamento de drywall, né? E aí você faz a obrinha seca dentro do apartamento. Fica uma parede muito fina. Isso é bom porque você acaba customizando o espaço, né? Você não vai ter o bloco da alvenaria. Você vai ter isso é metade, né? O drywall é metade. Mas, em compensação, passa muito mais ruído. Eu acho frágil. Eu tenho a impressão... Eu não sei se eu vi muito filme quando era criança, gente. Mas eu tenho a impressão de que alguém vai dar um soco naquilo ali e vai cair. Porque quando você bate a porta, que a maçaneta bate na parede... Gente, parece que a maçaneta vai entrar dentro da parede, entendeu? Então, eu acho que não é o caso mesmo do alto padrão, né? A gente ainda precisa melhorar. Uma casa também que a gente entregou há pouco tempo, a maior parte das paredes lá eram 2 paredes e ainda isopor no meio, para ajudar tanto em acústico quanto térmico. Então,
Aí, Foi pô, estilo não fazenda, tava né? querendo Como é que é? economizar. É 2 paredes? Toda a de casa tijolo? levantaram 2 paredes e no meio a gente vinha Isso aqui de parede? enchendo de... É que, na verdade, o projeto da arquitetura é fazer tipo uma fazenda. É. Essa casa era uma realidade uma fazenda. Aí as paredes prontas ficou com 50 centímetros de parede. Foi 2 tijolos deitados e no meio a gente colocou... Aí toda a janela Gente, também já servia de banco. a janela servia de porque banco. ficava um Ah, tá. paredão. Então É. tem uma questão estética envolvida também. Não, mas não. térmica e acústica também. Caramba, mas é muito largo. Não, Não tem como. Realmente, não é a realidade da galera. Não é. Porque eu imagino, tipo, essa pessoa não vai ter infiltração nunca na vida dela. Não. Porque tem uma parede protegendo em fora, tem o isopor no meio e tem outra parede interna. Realmente, aí é outro patamar. Não, e o principal é assim, lógico que lá em cima na serra no mesmo calor do Rio. Isso aí não tem como discutir. Mas é absurdo quando, assim, às vezes está calor, a gente vai para fora da casa e dentro da casa. A casa fica fresquinha, assim, é muita diferença que tem. Sim. Pelo fato de ter essa proteção mesmo ali das alvenarias ali, Agora- mais o isopor que a arquiteto pediu. Agora eu vou puxar meu saco aqui, tá? Vai puxar meu saco aqui. Botou essa parede de 50 centímetros, mas botou um vidro de proteção solar na casa? Essa arquiteta? Vamos falar nomes, não. Não vamos falar nomes, não. Fica tranquila, querido. Não vamos falar nomes, não. Mas é isso que eu falo, cara. O arquiteto é óbvio. O cara não vai ter condição de conhecer todo o material que lança o tempo inteiro. A construção civil tá lançando material o tempo inteiro. É óbvio que esse cara não vai ter condição de acompanhar. Mas, poxa, ele teve um custo absurdo para fazer uma parede de 50 centímetros por conta de isolamento térmico. Aí, na hora, aposto que tinham janelas maravilhosas nessa construção. Boa. Entendeu? Cada esquadria. Com a esquadria maravilhosa. É. E ele não coloca um vidro de proteção solar, tipo... Cara, errou feio, entendeu? Pisou na bola. Porque você imagina, se já tem esse isolamento nas alvenarias, que é o mais difícil de você ver. Sim. É esse investimento na alvenaria. E aí você complementa com a esquadria de eficiência térmica, gente, vai ficar perfeita a casa. Já deixa aí a dica, hein? Vocês, por favor, vocês já falem aí pros arquitetos que vocês conhecem, porque vale a pena, real, vale muito a pena. Não, e é uma baita Vale a pena. dica, porque na verdade, tipo assim, esse cliente de alto padrão, isso acho que todos falam. Eles chegam lá na obra, eles falam, eu quero chegar aqui, eu quero ter conforto. É só isso que eles falam. Não importa quanto... Pô, tudo bem, tem a parte do estresse de estar gastando aquela quantia e tudo mais, mas, pô, eu quero chegar aqui, eu quero ter conforto. Com certeza. É só isso que ele pede. A vida desse cliente é corrida, né? A grande maioria da vida desses caras são corridas. Fica viajando, geralmente, eles vão mais mesmo final de semana. Eles não moram lá, na verdade. É final de semana, um feriado, umas férias. Sim, final de Então, ano agora. Final de ano. Aí tem que ter conforto. Tem que ter. Agora, olhando assim, o lado empresário de vocês, tem plano para o futuro? O que vocês estão esperando de 2024? Vocês acham que vai ser um ano mais estável para a construção? Porque ano passado a gente deu, pelo menos no meu setor, a gente sentiu uma queda brusca, acentuada. De setembro do ano passado para cá começou a dar uma melhorada no último trimestre, né, especificamente, outubro, novembro, dezembro. Mas o que vocês esperam para esse ano? Vocês acham que agora vai? Eu acho. Eu acho que tem que tá Vocês com sentiram potencial... isso, essa retranca ano passado ou não? Não. É o mercado do alto padrão, sabia? O Cara, se falar mercado com do vocês, alto padrão. Graças a Deus, assim, até hoje a gente tem, o projeto vai chegando, a gente muitas vezes a gente não até recusa, entendeu? Não passa nem orçamento. Porque Chega um momento que isso é uma norma que a gente tem da nossa empresa. A gente nunca pega além do que a gente pode... A gente sempre prioriza uma qualidade de acabamento, uma qualidade de atendimento, que é o nosso principal. Porque então, vocês são os donos da empresa, mas vocês estão na obra, né? Isso. A gente está Isso é em um contato com o diferencial. cliente, a gente está em contato com o pessoal da obra, a gente está em contato com o arquiteto. Então, pô, a gente quer oferecer o nosso melhor para todos. Sim, com tanto para o certeza. pessoal da obra, quanto para o cliente, quanto para o arquiteto. Então, se ficar uma alta demanda,
a gente não consegue, retorna a falar, a gente não consegue dar o 100% se a gente quiser abraçar tudo. Sim. Então, E aí a gente volta no problema do acabamento ruim, a mão de obra que você tem que treinar, aquela porque coisa isso, na verdade, é falta de fiscalização. Um acabamento ruim e tudo mais, que às vezes vai lá, o pessoal faz alguma coisa, deixa passar, não tem uma fiscalização, acaba ficando pra lá. Vai indo embora. Não tem E às jeito. vezes é ruim, né? Porque, pô, a gente vê os clientes aí, o material, a gente acompanha, tem material que realmente é caro. Então, assim, igual há pouco tempo, nós entregamos uma piscina semiolímpica em Jal. Que seria já, eu não sei. E Jal é uma pedra da Indonésia. Ah, a pedra sim. verdinha. Lindíssima. Assim, Muda a cor da água, a água fica verdinha. Fica verde, assim, coisa... Eu sou apaixonado por Jal. Mas é realidade, é uma pedra cara. Sim. Então, assim, o que adianta a pessoa, pô, vou pagar cara ali, ó, pra fazer aquela piscina ali, mas na hora eu coloco a pedra torta. Não coloco um alinhamento. Igual é a primeira coisa que a gente faz, independente que seja, coloca o laser ali dentro ali, vai tudo pelo laser. Então, assim, a gente fica em cima justamente para entregar. Existe ferramentas, né? Não precisa mais usar borracha, gente. Não, eu vejo pedreiro borracha... usando borracha pra fazer nível, cara. Que ainda. loucura, cara. Como é que sobrevive? Mas o alto padrão tem muito disso. É um mercado difícil de entrar. Sim. Não é um mercado fácil. Eu tenho um amigo que fala que para você trabalhar com alto padrão, você tem que ser alto padrão. Sim. Sua cabeça tem que pensar alto padrão. Entendeu? Então é difícil você entrar. Mas quando você entra, é um oceano azul. Por quê? Quantas empresas que você conhece faz o que você faz? Da qualidade que você faz. Seguindo os princípios, as normas que você segue. São poucas, entendeu? E o cara do alto padrão, ele vê isso. O cara que tá... O público C, não vai ver porque ele quer pronto, é o sonho, juntou uma grana, entendeu? Isso. Mas o público do alto padrão, não. Eles veem essas coisas. Eles veem tudo. Eles veem como você entra na obra. Pra ver se você tem capacidade de executar a obra dele, né? Do jeito certo. Então, eu acho que quem trabalha com alto padrão não fica sem serviço. Agora, quem trabalha com o público D e C, aí já falta serviço. Falta serviço. Eu vejo isso nas esquadrias. Tem esquadria de alto padrão, igual essa que a gente está aqui dentro do estúdio, é uma estrutura de alto padrão. Sim. Mas existem as esquadrias mais simples, que é o próprio vidro temperado, normalzinho e tal. E aí, para esse cara que fica só no temperado, falta trabalho. Mas pro cara que trabalha com isso daqui, não falta. E aí você fica se perguntando, poxa, mas é mais caro. Como? Se o país está em recessão, se não sei o que, não sei o que. Como obra cara não falta, mas obra barata falta? Entendeu? É um movimento de mercado, né? Não tem como fugir disso. E seu pai, que foi o fundador da empresa de vocês, é isso? Isso. E ele já trabalhava com alto padrão? Ou vocês que vieram com essa visão nova para a empresa? Não, ele começou trabalhando em obra, né? Ele trabalha, na verdade, com obra desde os 9 anos. Então, ele veio trabalhando. Ele nem trabalhava assim, para outras pessoas, para outros construtores. Sim. E daí ele decidiu trabalhar por conta própria. Veio aprimorando. E aí ele pegou o primeiro projeto de alto padrão. Desde que começou, nesse primeiro projeto, aí nunca mais parou. Aí viu como é que o mercado era bom e não nunca mais saiu parou. mais. Aí veio meu irmão, acrescentou, eu também, o Douglas já tá, acho que 12 anos, 12 anos, eu cheguei agora 3 anos, então a gente veio pra acrescentar, ele também já tá ficando mais cansado, e a gente veio, a gente é novo, então a gente veio com ideias novas, veio com a tecnologia, que ele já não sabe muito, e que hoje em dia demanda muito também. Hoje em dia eu acho que 90% do atendimento envolve tecnologia, envolve um WhatsApp, envolve um e-mail, envolve um site, envolve, Resposta rápida, entendeu? né? É coisa que tu tem que, e obra necessita muito isso, pra não afetar no teu prazo de entrega, então necessita, acontecer alguma coisa, tô ali, tô vendo um problema, com quem eu tenho que resolver? É com o cliente, é com o arquiteto, é com o fornecedor, já tô ali, então às vezes eu tô em contato com a pessoa de São Paulo, a maioria das vezes o cliente tá viajando, tá lá pra fora, a gente tá ali resolvendo coisa de obra, entendeu? Então isso hoje em dia é muito essencial. Meu pai antigamente era telefone, ligava, então, só dá pra falar comigo quando eu chegar em casa. Então, ou então no escritório, olha ou lá. então no escritório. E vocês aceitam obra só dentro de Itaipava? Vocês vêm pro Rio? Como é que é a empresa de vocês? Porque a gente tá aqui no Rio e tal, tem logística pra atender a galera aqui embaixo também? Vocês ficam mais na serra? Tem data? Tem agenda? Tem agenda pra esse povo? A gente pretende um dia, no momento não, mas a gente pretende um dia, porque a maioria dos nossos clientes são aqui do Rio também. Sim. Então eles, cara, seria meu sonho se vocês trabalhassem no Rio também, porque, eu não sei, minha mão de obra lá não é muito boa, igual aqui de vocês e tudo mais. Até ele falou, olha, se vocês trabalharem no Rio, aí vocês vão ver o que é fazer sucesso, porque é uma mão de obra totalmente diferente, a mão de obra aqui de Petrópolis e tudo mais. Mas só que, sabe, que ele demanda muita logística, vai ter que treinar outras equipes. Isso, demanda logística, é mais cansativo. Então a gente, por enquanto, a gente tá preferindo Petrópolis e arredores. Entendi. Então a gente pega Petrópolis, Itaipava, Secretário, Membeca, Areal, ali os arredores ali, que na realidade o alto padrão hoje em dia tá muito concentrado ali. Sim. E as pessoas querem sair desse movimento do Rio de Janeiro e chegar lá só escutar o passarinho. É isso que eles querem. Eu também quero. Deixa o contato da empresa de vocês, se a galera quiser ver o podcast, quiser entrar em contato com vocês. WhatsApp, arroba de Instagram, site, deixa aí, fala pra galera. Então, site é jdpengenharia.com.br, Instagram, arroba jdpengenharia, o WhatsApp eu não vou saber de agora. A gente deixa na descrição do vídeo.
Sem problema. Gente, queria agradecer vocês. Despencaram de Itaipava um pra prazer, Jacarepaguá, no Rio de Poxa. Janeiro, pra poder estar aqui. Muito bom. Sim, de prontidão, né? Vocês aceitaram. Poxa, muito obrigada de coração. É, a O gente que vocês agradece. acharam do estúdio, de vida? Assim, gostaram da Pô, experiência? sensacional. É E é legal a diferente, gente né? ver as pessoas passando. É. Caramba, que legal. Sim. Legal, Tirando isso, foto, podemos né? tirar foto. É legal mesmo. Então é diferente, né, Sim, pra gente. sim. Mas diferente. Diferente, bom. bom. Tá certo. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Todos os contatos da galera. E se você tiver qualquer dúvida, acredito que pode entrar em contato pra tirar Claro, com dúvidas. certeza. Perfeito. Estamos Muito à disposição. obrigado por você ter ficado até agora. E você deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, manda mensagem pra esses meninos lindos, eles estão aqui pra te ajudar também, tá certo? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.